Daí, galerinha, beleza? Começamos então mais uma aula de química. E... Meu, eu nunca sei começar. Não dá. E aí, galera, beleza? Grupo 3, capítulo 3, módulos 7 e 8. O modelo não é a cópia da realidade, muito menos a verdade em si, mas uma forma de representá-la a partir de interpretações pessoais. No entanto, um modelo é incapaz de explicar o que se questiona e reformulação dele. Estamos falando sobre modelos atômicos e o Dalton foi o primeiro cara, o primeiro cientista, que conseguiu elucidar essa existência atômica, de modo científico. A matéria é composta por átomos, e esses átomos, para Dalton, teria essa característica aqui: uma bola maciça e divisível, esférica, ela seria a menor partícula da matéria. Já para Thomson, o modelo atômico era bem parecido com um pudim de passas. Ele era esférico, também era esférico, só que agora você tem a existência de partículas positivas e partículas negativas. Para Thomson, o modelo em si também era neutro. O modelo de Dalton é neutro, porque não existe para Dalton partículas positivas e negativas. O Thomson afirmou que existem partículas positivas e negativas, só que elas estão na mesma quantidade. Então, quando você tem uma partícula positiva com uma partícula negativa, elas se juntam e ficam neutras. Então, o Thomson, a partir de um ensaio que ele fez, de uma experiência que ele fez nos tubos de raios catódicos, ele provou a existência dessas partículas, mas ele acreditava que as partículas estavam sempre na mesma quantidade, e por isso o átomo seria neutro. Já no século XX, o Rutherford conseguiu fazer um experimento a partir das folhas de lâmina de ouro. Naquela época já existia radioatividade, na verdade a radioatividade foi descoberta naquela época, e aí ele não mais concordou com a teoria antiga, que era a teoria de Thomson. Aquele átomo que ele é inteiro, que tem partículas positivas e negativas na mesma quantidade, ele já não mais concordou. A partir desse experimento, ele descobriu a existência do núcleo. E esse modelo foi o modelo proposto por Rutherford, onde você tem um núcleo, esse núcleo seria, por exemplo, uma bola de futebol, e toda a região seria o campo de futebol. E dentro do núcleo você vai ter partículas positivas e neutras. E os elétrons, que são negativos, estão girando ao redor do núcleo, e esse sistema ele ficou conhecido como sistema planetário. Bom, desses três primeiros exemplos que nós vimos de modelos atômicos, para todos eles sempre existiu uma falha, Então, quais eram essas falhas? Dalton, a falha dele era não comprovar a existência dessas partículas positivas e negativas. O Thomson, a falha dele foi determinar que essas partículas positivas e negativas estariam na mesma quantidade e todas elas num bolo, formando um pudim. E a falha no modelo de Rutherford estava justamente nos elétrons. Como que os elétrons estariam girando naquela órbita? Essa falha, foi comprovada através de Bohr. O Bohr, ele pegou o modelo atômico de Rutherford e falou assim: não, tem alguma coisa errada nesses elétrons. Esses elétrons não podem estar girando dessa forma, de qualquer jeito. Como que eles estão ali parados e ao mesmo tempo girando e ao mesmo tempo sendo atraídos pelo núcleo? Então são essas perguntas. Ele propôs um modelo matemático. Esse modelo matemático, ele é um modelo que evidencia as camadas de energia. Ele conseguiu comprovar que os elétrons estão girando ao redor desse núcleo, mas não aleatoriamente. Eles estão girando ao redor do núcleo em forma de camadas. E são 7 essas camadas. Cada camada teria uma energia diferente, onde aquela camada mais próxima teria uma energia menor em relação à camada mais distante. A camada mais distante, ela tem mais energia, e a camada mais próxima tem menos. É camada K, L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas. Essas camadas são níveis de energia, e cada uma dessas camadas cabe uma quantidade de elétrons. Aqui, o Bohr, ele apresenta justamente a elucidação do questionamento quanto a esses elétrons estarem girando ao redor. Então, esse giro que acontece ao redor do núcleo acontece por causa desses níveis de energia. Ele pode estar tanto no primeiro nível, como ele pode estar no último nível. Mas o que acontece é que toda vez que você tiver
um elétron no nível mais distante, é porque obrigatoriamente existem elétrons nos níveis mais próximos. Então eu coloco o elétron no primeiro, depois no segundo, depois no terceiro, depois no quarto. E ainda que os elétrons eles podem pular de camadas. Os elétrons, o comportamento dos elétrons por camada é por nível de energia. Então, a primeira camada tem um nível de energia. A segunda camada tem um nível de energia a mais do que a anterior. E assim sucessivamente. Tanto que a última camada é a mais energética. Então, qual é a camada mais energética? Você tem 7 camadas. 7 camadas. Essas 7 camadas, você tem a camada K, L, N, N, O, P, Q. A camada Q é a mais energética, é o modelo atômico de Bohr. Ele explicou todo esse comportamento do elétron dentro do átomo. Então, fazendo um histórico, ele falava sobre o avanço da ciência, né? A ciência que tem evoluído. Então, esses cientistas, eles não são mais pensadores, eles são pessoas que estudaram, que fizeram comprovações científicas. Da onde que o cara surgiu com essa ideia de que elétron pula? Como? Né? Ele fez um experimento científico. Ele foi lá no laboratório, ficou anos no laboratório provando, dia após dia, que isso aqui acontece. O Dalton, Thomson, Rutherford, e esse aqui, que é o Bohr, ele é chamado de Rutherford junto com Bohr, porque todo esse esquema aqui é baseado no esquema de Rutherford. O Rutherford, ele provou a existência do núcleo, o núcleo continua. Ele provou a existência dos elétrons eles girando ao redor do núcleo. E aí continua também no Bohr, só que agora os elétrons não estão mais girando de qualquer forma, eles estão girando em camada. A gente entra nesse universo das partículas subatômicas. As partículas subatômicas, então, são essas partículas que estarão dentro do átomo. E quais são essas partículas subatômicas que estão ali? A primeira delas que eu falei desde o início são os elétrons. Então, os elétrons são os nossos queridinhos, né? Depois os prótons e os nêutrons, as partículas neutras. Para cada uma dessas partículas subatômicas existe um símbolo, tá? O símbolo dos prótons é a letra P, o símbolo dos nêutrons é a letra N e o símbolo dos elétrons é um Ezinho pequeno com acento. A carga relativa de cada um deles fica fácil. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Os prótons começam com P de positivo, não esquece, positivo, prótons. E os elétrons, que tem um acentozinho ali, eles têm carga negativa. E os nêutrons, qual que é a carga do nêutron? Não tem carga, né? A carga dele é zero, não tem carga nem positiva e nem carga negativa. Agora, enquanto os elétrons tinham uma massa muito pequena, mas muito pequena. E qual é o valor dessa massa? O valor da massa do elétron é o número 1 dividido por 1836. Esse número é muito pequeno. Se eu dividir 1 por 1836, vai dar 0,00 alguma coisa. Se alguém afirmar que os elétrons não têm massa, significa que está errado. Tá? Os elétrons têm massa, porém é tão pequena que é considerada desprezível. Agora, a massa do próton é 1 e a massa do nêutron também é 1. Só a massa do elétron que ela é desprezível. Então essas aí são as partículas subatômicas. Cada elemento químico apresenta um número atômico. Esse número atômico ele é representado na tabela periódica. Aqui eu tenho uma tabela periódica e essa tabela periódica mostra os elementos. Esses elementos aqui eles estão representados conforme a sua existência no planeta. Então, por exemplo, você vai ver alguns elementos que terão a sua aplicabilidade. Então, tá vendo? Alumínio, papel alumínio, boro no vidro, carbono em grafite, tá? Lâmpada de galho. Aqui dobrei ao meio para mostrar para vocês algum desses elementos que estão na tabela periódica. Aqui tem a representação de cada um deles. Então, tem níquel, cobre, zinco, galho. E do ladinho deles aqui, vão aparecer números. Tá? Toda a tabela periódica tem números. Geralmente são 2 números que aparecem. Aqui no caso do cobre, né, você tem o número 29 e 63,5. O que significa isso para um átomo? O que significa esses 2 números aqui para o modelo atômico? Para que existem, no caso do cobre, o maior é 63,5 e o menor é 29. Dos 2 números, em todos os elementos da tabela periódica, dos 2 números, o menor, ele representa o número atômico. E o número atômico representa a quantidade de partículas positivas que tem dentro do núcleo. Ou seja, o cobre ele tem 29 partículas
positivas dentro do núcleo. Lá dentro desse núcleo aqui, ó, que está representado, tem 29 partículas positivas. Elas vão atrair 29 partículas negativas. A gente sabe que os elétrons, eles podem ser perdidos, eles podem ser ganhos. Então essa variação vai acontecer para os elétrons. Então o que você vai colocar? O número atômico é sempre igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, mas nem sempre, porque esses elétrons aqui eles podem ser ganhos ou podem ser perdidos. E esse outro número do cobre, que é 63,5, representa a quantidade de massa dele. E a quantidade de massa dele é a massa do núcleo, né? Porque só o próton e o nêutron que estão dentro do núcleo é que tem massa. Os elétrons que estão girando ali não vai dar nada, porque ali a massa dos elétrons são desprezíveis, então basta que eu pese, que eu meça somente a massa do núcleo. E a massa do núcleo é os prótons mais os nêutrons. Então significa que esse 63,5 do cobre significa que é a massa dos nêutrons e os prótons que estão dentro do núcleo. E claro, assim, segundo o Rutherford diz que os elétrons estão girando ali e eles terão a mesma quantidade de prótons que estão dentro do núcleo. Então, se o elemento tiver 23 prótons, haverá 23 elétrons. Só que também esses elétrons eles podem ser ganhos, eles podem ser perdidos. Então, a quantidade de elétrons vai variar. Então, esse número atômico representa a quantidade de prótons que tem dentro do núcleo. Tá? Não representa a quantidade de nêutrons, representa a quantidade de prótons. Então, dentro do núcleo tem prótons e tem nêutrons. Mas quando eu falo sobre o número atômico, eu estou falando sobre a quantidade de partículas positivas. Tá? Então, o número atômico ele representa essa quantidade. Para cada elemento existe um. O hidrogênio, por exemplo, que está lá no topo da tabela periódica, o número atômico dele é 1, ou seja, ele tem uma partícula positiva. Para melhorar ainda mais o estudo do modelo atômico de Bohr, foi comprovado que em cada uma dessas camadas cabe uma quantidade de elétrons. Na primeira camada cabem 2 elétrons. Na segunda camada cabem 8 elétrons. Na terceira camada cabem 18 elétrons. Na quarta camada cabem 32 elétrons. Na quinta camada cabem também 32 elétrons. Na sexta camada cabem 18 elétrons. E na última camada cabem 8 elétrons. Então é isso, nono. A gente termina mais esse papo. Nós fizemos o módulo 7 e o módulo 8. Eu vou passar os deveres aqui embaixo na descrição do vídeo, vou mandar para o Clipe Escola também. O módulo 9 vai ser o próximo vídeo. Tá? O módulo 9 ele é bem mais específico e eu preciso de uma concentração maior de vocês. Na sequência, tem um videozinho bônus, certo? Um beijão para todos, um abraço e até a próxima. Durante muito tempo, Dalton se dedicou ao estudo da sua doença sem chegar a grandes conclusões. Em compensação, popularizou o distúrbio da troca de cores, que em sua homenagem ficou conhecido como daltonismo. Mas antes de entrarmos no modelo atômico de Dalton, vamos entender a origem de uma palavra muito importante para o nosso programa de hoje: átomo. A palavra átomo nos remete à Grécia Antiga. Por volta de 450 a.C., os filósofos Demócrito e Leucipo formularam o conceito de que a matéria se desintegrava em unidades cada vez menores até chegar à menor unidade possível, que não podia mais se dividir. A essas partículas indivisíveis deram o nome de átomo. A, não, e tomo, partícula. De acordo com o modelo construído por John Dalton, o átomo era uma minúscula esfera maciça e impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga, ou seja, neutro. Para Dalton, os átomos de um determinado elemento são diferentes dos átomos de outro elemento e o que os diferencia são os seus pesos relativos, ou seja, átomos de diferentes elementos possuem massas diferentes. O modelo atômico de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, uma analogia à bola de sinuca. Apesar de suas limitações, o modelo atômico de Dalton foi um passo importante na elaboração de futuros modelos. Quase um século depois de Dalton, em 1904, o cientista britânico Joseph John Thomson, J.J. Thomson para os íntimos, realizou uma experiência utilizando uma ampola feita de vidro ou quartzo chamada de ampola de Crookes. A ampola funciona da seguinte maneira. Dentro se faz o vácuo. Ela contém 2 placas metálicas que, quando são ligadas a uma fonte de alta tensão, estabelecem um fluxo de cargas elétricas. São os chamados raios catódicos. Thomson fez meticulosas medições interferindo na trajetória dos raios através de campos elétrico e magnético controlados.
Através dessas medições, Thomson concluiu que os raios catódicos eram, na verdade, um feixe de partículas carregadas negativamente e que possuíam massa, isso é, eram corpusculares. Thomson concluiu que essas partículas negativas deveriam fazer parte de qualquer átomo. Posteriormente, os corpúsculos receberam o nome de elétrons. É por isso que Thomson é conhecido como o pai dos elétrons. Em 1904, Thomson sugeriu um modelo para o átomo que consistia na maneira mais simples de explicar os raios catódicos e os processos de eletrização e ionização da matéria. O modelo de Thomson foi denominado pudim de passas, onde a massa do pudim é esférica e de carga positiva e as passas são os elétrons de carga negativa. Na verdade, o modelo do pudim de passas tinha todas as fatias. Eu vou aproveitar e comer mais umazinha. Vamos voltar 10 anos no tempo para falar de um físico brilhante que cruzou o caminho de Thomson. Seu nome era Ernest Rutherford. De origem neozelandesa, Rutherford havia se destacado nos estudos. Tanto é que, em 1894, depois de se graduar em matemática e física, recebeu uma bolsa para fazer uma pós-graduação na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde passou a ser orientado por Thomson. No entanto, antes de se aprofundar no modelo do pudim de passas, Rutherford concluiu sua pós-graduação e recebeu um convite para lecionar na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá. Foi professor da instituição por 9 anos antes de retornar em 1907 para a Inglaterra, mais precisamente para a Universidade de Manchester. Rutherford se tornou um professor muito popular e amado por seus discípulos. E ele sabia escolher seus alunos e colocá-los para trabalhar como poucos na história conseguiram. Não é à toa que nada mais, nada menos que 10 de seus alunos receberam o Prêmio Nobel. Em 1908, Rutherford analisava o modelo atômico de Thomson e se indagava se a matéria seria densa ou cheia de espaços vazios. Por conta disso, ele propôs um desafio a 2 de seus melhores alunos, Hans Geiger e Ernest Marsden. O desafio consistia no seguinte: Geiger e Marsden deveriam bombardear uma finíssima lâmina de ouro com partículas alfa de carga positiva emitidas pelo elemento químico polônio e depois medir o espalhamento dessas partículas. Rutherford notou que a maioria das partículas alfa atravessava a lâmina de ouro sem sofrer desvios, porém pouquíssimas partículas alfa sofreram grandes desvios. Assim, ele verificou que o átomo possuía espaços vazios, ou seja, ele não era mais maciço como Dalton e Thomson acreditavam. Rutherford concluiu também que deveria haver uma pequena parte do átomo com carga positiva, visto que uma pequena quantidade das partículas alfa de carga positiva sofreu grandes desvios. Portanto, essa pequena parte do átomo carregada positivamente, ou seja, que repelia as partículas alfa, só poderia ser o seu núcleo. O modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, em alusão ao sistema solar. Assim, os elétrons ficam dispostos na eletrosfera, orbitando em volta do núcleo, que no nosso caso é essa bola de sinuca aqui. Mas esse modelo aqui em cima da mesa é só um exemplo. Para entendermos melhor as proporções entre o núcleo e os elétrons, devemos pensar num estádio de futebol, como o Maracanã, num dia de jogo vazio. Deste modo, a bola no círculo central do gramado seria o nosso núcleo. A arquibancada corresponderia à eletrosfera. E os poucos torcedores seriam equivalentes aos elétrons. O modelo atômico foi sendo aprimorado em intervalos de tempo cada vez menores. Não foi à toa que outro personagem dessa saga surgiu em 1909, o dinamarquês Niels Bohr. Ao investigar as propriedades físicas dos metais, Bohr encontrou uma série de inconsistências no modelo atômico de Thomson. 2 anos depois, em 1911, após concluir seu doutorado, ele conseguiu uma bolsa de estudos que o levou à Universidade de Cambridge, com o objetivo de aprofundar o modelo atômico do pudim de passas com o próprio Thomson. Contudo, sua estada em Cambridge foi uma decepção. Thomson propôs trabalhos em assuntos diferentes, além do pouco tempo que dispunha para discutir o modelo do pudim de passas com Bohr. Decepcionado, Niels Bohr deixou a Universidade de Cambridge e foi para a Universidade de Manchester. E quem o acolheu foi justamente Ernest Rutherford, o professor que sabia escolher alunos brilhantes. Rutherford incentivou Bohr a trabalhar na área de física teórica, interpretando os resultados experimentais de sua equipe. Em 1913, Niels Bohr publicou um trabalho no qual complementava o modelo atômico de Rutherford. Bohr começou atacando a principal fragilidade do modelo planetário de seu mestre, a instabilidade dos elétrons. Segundo o modelo atômico planetário, o elétron em órbita irradiava e perdia energia.
Sendo assim, a trajetória do elétron seria uma espiral suicida em direção ao núcleo. No entanto, Bohr suspeitava que ocorria algo diferente com os elétrons. E é sobre isso que nosso especialista em mecânica quântica vai falar agora. O Niels Bohr era esperto. Ele conhecia os trabalhos de Max Planck e Albert Einstein e sabia que no mundo das partículas subatômicas reinava o comportamento quântico. Isto é, o mundo microscópico poderia se comportar de outra maneira. E foi aí que ele achou a resposta para a estabilidade dos elétrons. Planck propôs que a matéria não emitia radiação de modo contínuo, mas que ela liberava discretos feixes de energia chamados de quantum. Logo, Bohr pensou que os elétrons ao redor do núcleo possuíam menos energia que os elétrons mais afastados. Isso porque o elétron mais próximo do núcleo é mais atraído por ele do que um elétron distante. Esse raciocínio levou Bohr a concluir que deveriam existir camadas ou níveis de energia. A partir do átomo de hidrogênio, que é o mais simples, porque possui apenas um elétron, Bohr deu a sua contribuição ao modelo atômico de Rutherford. É sobre isso que o nosso especialista de verdade, agora é sério, hein, pessoal, vai falar. E ele criou um modelo que permitisse ao elétron estar em determinadas órbitas e em movimento sem perder energia espontaneamente. À medida que você se afasta do núcleo, os níveis começam a ter um volume cada vez maior. E o modelo começa a assumir uma conformação matemática. E o instrumento em matemática são os números. Então vão surgir os números quânticos, que vão quantizar essa energia do elétron. Esse número quântico associado ao nível, definido por Bohr, é chamado número quântico principal. Tá? E varia de 1 a 7. E é através desse número quântico a gente vai precisar a quantidade máxima de elétrons em cada nível. Tem certas fontes de energia que, absorvidas pelo elétron, promovem ele a um nível mais externo. E é claro, se ele perde essa energia, ele volta para um nível mais interno. Então foi Bohr que permitiu que tal modelo pudesse ser propagado com base teórica, que vai criar as bases do que a gente chama de uma física ou de uma mecânica quântica. O modelo atômico moderno tem como base a mecânica quântica. O cientista austríaco Schrödinger deu uma contribuição muito importante ao publicar um trabalho no ano de 1926, no qual apresentou a equação de onda de matéria, mais conhecida como equação de Schrödinger. Para ficar mais claro, aqui vale uma comparação. A equação de Schrödinger está para a mecânica quântica e o mundo microscópico, assim como a segunda lei de Newton ou as equações de Maxwell estão para a física clássica e o mundo macroscópico. A equação de Schrödinger é aplicada com sucesso na explicação de todos os experimentos que não envolvem condições relativistas, isto é, velocidades próximas da luz. Hoje vimos que ao longo do tempo, os modelos atômicos foram se aperfeiçoando. Desde os gregos, passando por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger e a mecânica quântica, muita água já rolou. Bom, agora que você já entendeu a história dos modelos atômicos, eu vou voltar pro meu joguinho, que ainda falta muito para eu entender de sinuca e poder jogar contra os meninos. Kika, essa é a bola vermelha. Você tem que acertar a verde. Mas qual é o seu problema comigo hoje, hein? Kika, você é daltônica? Ué,